Olá, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estarão nos acompanhando nesta webinar e fazer uma pequena apresentação a respeito da contextualização deste evento. O ano de 2023 caracterizou-se por um período de intensas discussões sobre a temática adoçante. Seguindo nossa missão, a SBAN realizou diversos eventos onde ela teve a possibilidade de atualizar os profissionais da área da saúde sobre esta temática. Para finalizar o nosso cronograma de atividades, estaremos realizando este webinar para fechar o ano com chave de ouro, uma parceria com o ISA, e temos por objetivo trazer informações científicas robustas e atualizadas sobre a temática, recomendações e regulamentação sobre o uso de adoçantes sem ou de baixas calorias, perspectiva global e brasileira. Gostaria de apresentá-los a Associação Internacional de Adoçantes, ISA, parceira da SBAN há muitos anos. ISA é uma organização internacional sem fins lucrativos, com objetivos científicos que representam fornecedores e utilizadores de adoçantes sem ou de baixas calorias, incluindo fabricantes de adoçantes de mesa. ISA é reconhecida pela Comissão Europeia, autoridades regulatórias de saúde pública nacionais e internacionais e pela Organização Mundial de Saúde, e tem o estatuto de observador não governamental na Comissão de Códigos Alimentares. Gostaria de apresentar para vocês também, para os que não conhecem, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, da qual eu sou atualmente presidente. É uma sociedade civil de cunho científico, sem fins lucrativos, que tem como objetivo estimular e divulgar conhecimentos no campo da alimentação e nutrição, promovendo um maior intercâmbio entre aqueles que se dedicam a esse setor de atividade. Além de manter um intercâmbio com associações científicas nacionais e associações congêneres de países estrangeiros. Então, após a apresentação tanto de ISA quanto da SBAN, podemos dar início à nossa programação. Inicialmente, contaremos com a apresentação do Dr. Ken, que nos trará a seguinte conferência: discrepância nos guias de prática clínica e dietética sobre o uso de adoçantes sem ou de baixas calorias em todo o mundo, o papel das metodologias robustas. Dr. Ken é um pesquisador associado sênior do Departamento de Ciências Nutricionais da Universidade de Toronto. Seu foco principal de pesquisa é investigar a associação entre adoçantes e o desenvolvimento de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Suas revisões sistemáticas e meta-análises de estudos randomizados e de estudos de coorte prospectivos de adoçantes de baixa caloria, usando métodos rigorosos, contribuíram significativamente para o desenvolvimento das mais recentes diretrizes da Associação Europeia para Estudo de Diabetes sobre este tópico. Algumas informações importantes antes do início da fala do Dr. Ken. Durante toda a webinar, haverá uma interpretação simultânea em português, espanhol e inglês. Para evitar a perda de áudio durante o webinar, escolha um dos canais de interpretação e você também tem a opção de silenciar o idioma original. Em caso de problemas técnicos durante a webinar, enviar uma mensagem através do chat. E, por favor, interaja conosco. Faça suas perguntas, traga seus questionamentos aos nossos oradores através da opção Q&A. Dr. Ken, thank you. Sorry, Desculpas, mas não podemos escutar o doutor nesta altura. Desculpas. Sim, agora está tudo bom. Então, bom dia a todas as pessoas. Eu sou o Toussef Khan e estou a falar desde uma região que está a 14 graus baixo zero. Acho
que espero que vocês tenham temperaturas mais agradáveis onde é que fiquem, e hoje eu vou falar das discrepâncias que existem entre as diretrizes clínicas práticas e dietárias sobre a utilização dos SBSCs e quais são as metodologias empregadas em todo o mundo. Então, este é um estudo realizado nos últimos 24 meses e então há uma série de recomendações universais sobre estas diretrizes dietéticas para todo o mundo que recomendam uma redução na energia, no despesa de energias entre os 5 e 10% no que diz respeito aos açúcares acrescentados e livres. Aqui podemos ver as recomendações na esquerda e algo que devemos falar sobre os adoçantes sem açúcar é que se eles podem reduzir as calorias. E o que é que dizem as diretrizes sobre estes adoçantes sem açúcar e a saúde? Então, as diretrizes clínicas práticas para a obesidade, diabetes e cardiopatias são universais nas suas recomendações para utilizar adoçantes sem açúcar. Isto tem a ver com todos estes adoçantes que são sem calorias ou baixos em calorias, e sempre falo deles como os NSS. Todas estas diretrizes sempre estão a recomendar o uso dos NSS como uma redução da ingesta de açúcares. Mas quando olhamos para as diretrizes dietéticas para as pessoas estadunidenses, então recomenda para a gestão do peso a curto prazo, mas em 2023 a OMS publicou umas diretrizes que falam que não devemos utilizar os NSS para controlar o peso, nem para reduzir o risco de doenças não transmissíveis. E por que há uma discrepância nestas recomendações? Eu hoje vou falar desta questão. Eu acho que, para começar, devemos falar do processo desde a OMS, que começou há uns anos, fazendo uma meta-análise há muitos anos, e eles fizeram um trabalho mais apurado este ano, quando eles publicaram uma revisão sistemática e a meta-análise. Está muito bom. E a partir desta meta-análise, eles conseguiram desenvolver um relatório com as diretrizes. As diretrizes, o estudo, a revisão sistemática da meta-análise foi publicada o ano passado e este ano chegará a meta-análise. Então, portanto, o resumo dos resultados. Vou falar dos resultados da meta-análise. Então, os diferentes ensaios controlados aleatoriamente, chamados ECAs, falando de uma redução da gordura, do peso corporal, desculpa, da massa corporal, e o SRMA inclui 55 ECAs, onde podemos ver que a diferença média reflete uma perda de peso corporal de 0,71 kg. E este é um resultado que é muito constante nos diferentes estudos. E também no que diz respeito à ingesta energética, quando comparamos com outras substâncias com açúcar, falamos de uma redução de 1.008 kJ por dia. E também no que diz respeito à ingesta de açúcares, no que diz respeito aos edulcorantes sem açúcar, vemos que há uma redução por volta de 70 gramos. Então, portanto, o que vimos com os NSS é que eles apresentam uma redução significativa de ingesta de energia
e, além disto, os NSS podem também ser eficazes para a perda de peso em pouco tempo. Estes são os resultados dos meta-análises e isto é muito coerente com o que vimos já em diferentes secas, outros ensaios controlados aleatoriamente. Também estudaram 29 ensaios com mais de 20.000 participantes e podemos ver uma redução do peso corporal e também uma mudança na ingesta energética que coincide com os resultados da meta-análise. Nós também fizemos uma meta-análise, uma revisão sistemática e meta-análise das diferentes bebidas adoçadas com açúcar e sem açúcar. Este é um trabalho, um estudo que foram desenvolvidos pelos nossos brilhantes estudantes, a Nema Maglin, aqui temos uma foto dela, e se trocamos as bebidas açucaradas por aquelas não açucaradas, vemos uma redução do peso corporal e também da gordura no fígado. Então, isto foi publicado já, este estudo, numa publicação médica, numa revista médica oficial, e também vimos outros estudos de cortes observacionais e os resultados foram que há um risco acrescentado para ganhar mais peso, obesidade incidental, aumento do IMC e não há mudanças nisto em algumas das patologias, mas em geral podemos falar que há um pioramento da saúde. Portanto, o que falaram era que os resultados dos estudos de cortes sugerem danos ao longo prazo, riscos de obesidade, diabetes tipo 2 e mais. Mas o que devemos determinar se estes resultados são realmente derivados disto, ou se há uma causa inversa, ou se há uma confusão de fatores residuais. E também se podemos fazer uma norma geral a partir dos resultados. Mas nós ficamos preocupados com como a OMS chegou a estas conclusões a partir da revisão sistemática de meta-análise. Então, eles lançaram uma série de recomendações baseadas nos ensaios prospectivos de cortes. O que se passou aqui, o que podemos ver aqui, uma pirâmide, e podemos ver a importância e o valor das evidências, os ensaios controlados aleatoriamente, estão justo na ponta superior da pirâmide. Os estudos de cortes não podem estabelecer uma causalidade, apenas uma correlação. A causalidade quer dizer isto é a causa, ou que uma coisa vai provocar uma outra coisa. Isto apenas podemos determinar através dos ensaios controlados aleatoriamente. De fato, a OMS ignorou estes secas nas suas conclusões. Portanto, isto é o que se passa quando utilizamos critérios que aplica a OMS. Isto é, temos estes dados, então, com que certeza podemos falar que estes são resultados que podemos generalizar? Portanto, os ensaios controlados aleatoriamente deveria ser a base das recomendações, mas o que a OMS fez com as suas recomendações é basear estas recomendações nos estudos prospectivos de cortes. Se está a ver o ecrã na tela, temos uma certidumbre entre baixa e moderada, uma certeza. Portanto, nos estudos de cortes à direita, podemos ver que a certeza é entre muito baixa e baixa. O segundo ponto é que também ignoraram algumas evidências prévias. Portanto, o que falaram eles é que os resultados discordantes entre os ensaios e os estudos de cortes prospectivos, aí é que encontra que é uma perda de peso que está derivada do
uso da utilização do CNS a curto prazo, mas isto poderia não ser importante no uso do CNSS a longo prazo para a população em geral. Isto é, que não seria uma coisa representativa quando falamos de uma ingesta a longo prazo. No entanto, quando vemos aqui neste gráfico que os estudos podem desenvolver-se durante 6 semanas e até um mês, mas também temos outros estudos, ensaios controlados aleatoriamente de 6 meses e 12 meses. Quando comparamos os resultados, também podemos ver, estudamos que as diferentes interações e podemos ver que os resultados também a longo prazo, depois de 2 anos, também têm os mesmos resultados e, portanto, incluem um acompanhamento a mais longo prazo. E, além disto, os resultados da OMS e as recomendações estão baseados nestes estudos prospectivos de cortes que são subjetivos, e isto vai em contra da metodologia aprovada para a metodologia e melhores práticas neste campo. Além disso, não há nenhuma justificação biológica sensata sobre os benefícios ligados à gordura a partir dos ensaios que provoquem que nós podamos pensar que vai ter danos a longo prazo. Então, não existe uma justificação biológica acreditável que forneça a OMS. E isto também foi obtido através de modelos com animais, não apenas com seres humanos. Então, estiveram focados nestes estudos prospectivos de coortes prevalentes. Isto vou explicar como é que opera isto. O que se considera uma análise prevalente são estudos de coortes habituais hoje, onde temos uma bebida sem açúcar e fazemos uma medição da ingesta para as pessoas. E fazemos um acompanhamento às pessoas durante diferentes anos para ver que doenças é que eles vão desenvolver. O que percebemos é que as pessoas não estão a consumir estas bebidas durante toda a vida. E é por isso que oferecemos para eles questionários onde eles devem falar se tomaram ou não estas bebidas e acreditamos que tomaram todas essas bebidas durante esses anos. E sabemos que neste campo é possível que exista um sesgo muito forte. E isto é devido a diferentes coisas. No que diz respeito à causalidade inversa, é que muitas das pessoas que utilizam estas bebidas sem açúcar tiveram algum tipo de história clínica, médico, evento médico, ou têm um risco muito alto de sofrer obesidade, diabetes tipo 2, e utilizam estas bebidas como estratégia para a redução de risco, porque fora recomendado pelo doutor ou por decisão própria, eles começam a tomar estas bebidas sem adoçantes porque são cientes deste risco de padecer estas doenças. Isto é um fato muito conhecido, incluído em diferentes estudos e também no nosso, e muitos expertos nesta área informaram que os estudos prospectivos de coortes estão sujeitos a estes sesgos, preconceitos ou distorções, sobretudo no que diz respeito à casualidade inversa. Os expertos concordam nisto. Isto é visível em muitos dos estudos publicados no que diz respeito a este tema. O relatório, a meta-análise e a revisão sistemática da OMS diz que devemos determinar se as associações que são observadoras estão a distorcionar a visão ou se isto é resultado de uma mistura de fatores residuais. Mas agora, nos estudos internacionais, e estes dados não podem ser ignorados. Portanto, existem diferentes métodos sólidos para controlar este risco da distorção e de confusão de fatores. Isto é uma análise prevalente,
de incidência prevalente são análises por substituição e análises de mudança. Portanto, estudamos a pessoas que mudam de tomar bebidas açucaradas para bebidas não açucaradas, ou se calhar água mesmo. E também as análises de mudança pegam a pessoas que já tomam bebidas não açucaradas, mas que agora estão a ter uma ingesta ainda maior. E vou dar aqui alguns exemplos. A Jennifer Lee, uma estudante do mestrado de doutoramento no nosso departamento, e ela realizou esta análise comparando os diferentes estudos existentes na altura com estudamos alguns análises de substituição onde as bebidas açucaradas foram substituídas por bebidas adoçadas sem açúcar e também com outras de bebidas açucaradas foram substituídas por água e, inversamente, onde foi substituída a água por bebidas não adoçadas, sem açúcar, e a análise da mudança do aumento de bebidas adoçadas sem açúcar. Agora, no que diz respeito à substituição de bebidas açucaradas por bebidas não açucaradas, o que podemos observar é que isto resultava numa redução do peso corporal, da obesidade, de incidentes cardiovasculares e de mortalidade por incidentes cardiovasculares. É interessante observar isto. Tudo isto que está em cor verde são os benefícios. E quando observamos que há uma substituição das bebidas açucaradas por água, também podemos observar uma redução. E quando trocamos água por bebidas não açucaradas, não houve nenhuma diferença, porque não há diferenças calóricas. No que diz respeito à análise da mudança das bebidas não açucaradas por mais bebidas não açucaradas, isto é o volume de ingesta, também podemos ver que há uma redução no peso corporal, o que se estuda é a pessoas que tomam uma bebida não açucarada e passam para tomar duas bebidas não açucaradas, mas reduzindo ao mesmo tempo as calorias. Isto são as análises que nesta tabela podemos ver os resultados de todas estas análises de prevalência, de mudança, de substituição. E aqui podemos observar onde as análises de substituição, de mudança em verde, podemos observar benefícios, não é? Podemos ver um benefício, se calhar podemos ver que não houve câmbio nenhum, porque houve um risco maior anteriormente. E também podemos observar uma redução do peso. E na obesidade podemos observar que a diferença média estándar, aí também temos uma mudança, o que fica estável na mudança nas análises de mudança. Portanto, como vimos, os resultados dos estudos prospectivos de cortes coincidem com os outros ensaios. No ano 2015, a OMS encarregou um SRMA e, nessa altura, eles pediam uma análise de substituição. E em 2022 estudaram realmente estas substituições, como estas afetam para o risco de sofrer uma doença. No que diz respeito às gorduras saturadas e carboidratos, já temos evidências
e falamos com a OMS, informamos sobre estas metodologias que são realmente robustas, que no fim não foram incorporadas nas suas recomendações. Recentemente houve também 2 publicações, papers, que estabeleceram que as recomendações da OMS não suportam a evidência, porque não empregaram uma metodologia robusta, senão que estão baseadas em estudos de cortes prospectivos. Portanto, são muito limitados no seu escopo. A OMS precisa encher as lacunas e devem mesmo apurar, refinar os resultados, fazendo uma avaliação mais sólida, mais robusta da exposição, e deveriam utilizar umas metodologias mais robustas. Então, portanto, para concluir a minha apresentação, as diretrizes da OMS contra a utilização de bebidas não açucaradas estão baseadas em estudos prospectivos de cortes que têm muitas distorções e ignoram os resultados positivos dos ensaios. As diretrizes da prática clínica e dietética suportam o uso de adoçantes não açucarados para reduzir a ingesta calórica e a redução do peso a curto prazo. Estudos de cortes prospectivos empregam métodos para reduzir distorções com análises de substituição e de mudanças que podem oferecer resultados coerentes com os ensaios realizados e demonstram uma redução na obesidade incidental, nas cardiopatias e na mortalidade em geral. Esta coerência entre os resultados dos ensaios e os estudos de cortes prospectivos analiticamente rigorosos, devem ser reconsiderados e ser imbuídos nas recomendações da OMS, porque fora determinado que houve um benefício na utilização dos adoçantes não açucarados para reduzir o peso corporal. E eu queria agradecer a toda a minha equipa e a todas as pessoas pela sua atenção. Obrigado. Thank you, Dr. Ken. Na sequência, convidaremos a doutora Luciana Lancha para proferir a conferência. Guia local. Como podem os adoçantes sem ou de baixas calorias fazer parte de uma alimentação equilibrada? Doutora Luciana Lancha possui graduação em bacharelado em esporte pela Universidade de São Paulo, graduação em nutrição pela USP, mestrado em biologia funcional e molecular pela Unicamp, doutorado em biologia celular e tecidual pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e pós-doutorado pelo INRA. Obrigada, doutora Luciana Lancha. Você tem 20 minutos para proferir a sua conferência. Obrigada, Sueli. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da Isa para poder participar desse encontro, trazendo um tema que é tão importante, né, de discussão para todos nós. Eu vou falar um pouco sobre como os adoçantes sem calorias ou de baixa calorias podem fazer parte de uma alimentação equilibrada. Hoje em dia, nós sabemos que grande parte das mortes que nós temos no mundo são decorrentes de doenças crônicas. E as doenças crônicas, elas estão muito relacionadas a estilo de vida. Gerenciamento de alimentação, atividade física, o fumo, álcool, gerenciamento de estresse. E são todas questões muito relacionadas a hábitos de vida. E é tão interessante isso porque, ao mesmo tempo que a medicina tem evoluído, e nós temos aqui, se nós olharmos aqui no clarinho, né, no marrom claro, uma redução de mortes decorrentes de doenças muito mais graves, justamente porque a medicina tem evoluído, nós estamos tendo cada vez mais mortes decorrentes de doenças que, a princípio, deveriam ser mais simples, entre aspas, porque são doenças relacionadas a mudanças de hábito, e não necessariamente coisas tão graves como uma doença, né, algo transmitido geneticamente. E isso tem aumentado e vai aumentar cada vez mais com o tempo,
Por quê? Primeiro, as pessoas estão vivendo mais. Então, elas vivem por mais tempo as consequências do seu estilo de vida. Segundo, a medicina tem evoluído. Então, o diabético hoje tem uma sobrevida muito maior do que ele tinha antigamente, justamente por esse desenvolvimento da medicina. A projeção que nós temos para 2050 é que nós teremos mais de 36 milhões de mortes decorrentes de doenças não transmissíveis. As 4 principais causas serão relacionadas a problemas cardiovasculares, câncer, doenças crônicas respiratórias. A Organização Mundial de Saúde já avisou, né, que cuidados com alimentação, atividade física, estresse, enfim, poderiam prevenir mais de 20 milhões de mortes. E o Brasil não está longe disso, né? A partir de 2025, daqui a 2 anos, né? Daqui a um mês a gente pode falar que é daqui a 1 ano, o Brasil será o 6º país no mundo com pessoas acima dos 60 anos. Então, olhar para isso é importante, principalmente quando a gente olha os dados, por exemplo, de taxa de obesidade no Brasil. Hoje nós temos mais de quase 32% da população num quadro aí de obesidade, 34% de sobrepeso. Se nós formos avaliar, apenas 30% da população brasileira está num peso adequado. Então, cada vez mais essas questões são impactantes, até porque as crianças têm sofrido muito com essa questão de sobrepeso e obesidade, né? Nós temos 33% das crianças no Brasil com sobrepeso e obesidade. Quando a gente olha os dados, né, apresentados aqui embaixo, da evolução de 1975 até 2009, por exemplo, a gente vê como foi evoluindo, tanto meninos como meninas, na idade entre 5 e 9 anos, como essa prevalência de sobrepeso e de obesidade foi aumentando. A gente pulou de, por exemplo, 3% dos meninos tinham um quadro de obesidade em 75 para 17% em 2008 e 2009. Então, isso é muito preocupante, principalmente porque existem muitos desafios quando a gente fala do gerenciamento dessas questões crônicas, né? A obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares, questão de colesterol, enfim, síndrome metabólica. Quando a gente fala do emagrecimento, a gente tem um desafio enorme. 50% das pessoas recuperam o peso perdido em 1 ano. 75% delas não aderem a um programa de mudança de estilo de vida. E hoje a literatura tem trazido para a gente que dieta engorda. O hábito das pessoas se submeterem à dieta a longo prazo fazem com que elas levam essas pessoas a um aumento de peso, né? Quem tiver com o celular aí em casa, quiser escanear, esse artigo é aberto, eu coloquei o QR Code aqui, dá para acessar. Na verdade, o que a gente tem é que, num período de restrição energética, existe uma perda de peso aqui em preto, uma perda de massa magra em azul e uma perda de tecido adiposo em vermelho. Quando essa restrição energética é interrompida, existe uma recuperação. E esse peso e esse tecido adiposo, normalmente, eles se recuperam acima do que foi perdido. E muita gente pergunta, Lu, mas por que isso acontece? Porque existem vários mecanismos de controle do nosso organismo. Quando a gente tem uma perda de peso, até hoje saiu um artigo exatamente mostrando isso, que quando existe uma perda de peso, existe uma redução do gasto energético e um aumento da sinalização de fome, para que a gente volte a ingerir uma quantidade maior de alimentos e recupere o peso perdido. Então, é natural que isso aconteça, né? Quando a gente olha essa questão do emagrecimento, também é super importante a gente avaliar que são muitos os fatores que influenciam essa questão da perda de peso, e não dá para simplesmente nós olharmos de uma forma simplista para qualquer mudança de hábito de estilo de vida, não só em relação à dieta, mas em relação à prática de atividade física, em relação ao sono, em relação ao gerenciamento de estresse. São questões muito mais amplas e muito mais complexas e, por isso, são de difícil gerenciamento. Quando eu gosto de usar esse exemplo, né, do que aconteceu na época da pandemia, sempre que tiver o QR Code aqui, é porque vocês conseguem baixar o artigo, tá? Na época da pandemia, nós tivemos um aumento significativo, saiu um artigo mostrando que nos Estados Unidos foi um aumento de 30% nos casos de transtornos alimentares, nos sintomas de transtornos alimentares, e isso aconteceu justamente por uma série de mudanças que não tinham a ver diretamente com o alimento. Então, quando a gente fala de mudança de hábito, a gente precisa entender que existe uma série de questões antes daquele hábito ser posto em prática, o hábito em si e o que vem depois. Então,
Por exemplo, muitas pessoas começaram a se alimentar mal na pandemia porque elas tiveram uma ruptura das atividades diárias, interrupção da atividade física, um prejuízo do sono, medo de ficar doente. Isso tudo fazia com que, na hora de escolher o alimento, a escolha fosse mal feita. Não era porque essas pessoas não sabiam qual escolha devia ser feita. Isso que é importante, eu acho, de ter claro. Nós sabemos o que nós devíamos fazer. Tenho certeza que as 100 pessoas, né, que estão aqui dentro dessa sala hoje, se pararem para pensar um pouquinho, vão encontrar algum hábito, alguma coisa que gostariam de estar fazendo diferente. Às vezes, há anos você gostaria de estar fazendo algo diferente em relação aos seus hábitos, ao seu estilo de vida. Pode ser relacionado à alimentação, mas pode ser relacionado a outras coisas, e que a gente não consegue pôr em prática, e não é porque a gente não sabe a importância. A gente sabe a importância, mas informação não é a única chave para esse processo de mudança, né? Na verdade, existe uma série de outras questões. Às vezes, nesse caso da pandemia também, a gente teve uma redução de fatores protetivos, né? Então, a gente tinha um gerenciamento do estresse ali mais difícil, porque a gente não tinha contato social, a gente não tinha um encontro com as pessoas, enfim. Então, é importante começar a entender que são várias as questões que influenciam as nossas escolhas. Por exemplo, noites mal dormidas, tem alguns artigos que mostram que a pessoa é capaz de comer 500 calorias a mais no dia seguinte, se ela dormiu mal. Existem alterações, né, de hormônios, então uma redução da leptina, que é um hormônio que inibe a fome, um aumento da grelina, existe uma motivação e uma vontade de comer alimentos com maior densidade energética, e as pessoas, isso para quem dorme pouco, mas para quem dorme muito isso também acontece. Então é importante entender que uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente está pensando aí em hábitos saudáveis, em estilo de vida, é tentar identificar quais são os gatilhos, qual é a rotina e qual é a recompensa para que a gente consiga mudar um comportamento. Então, se uma pessoa, quando ela fica triste, ela come chocolate, isso faz ela se sentir melhor, acolhida, abraçada. Uma pessoa, às vezes, quando chega em casa estressada do trabalho, ingere alguma coisa alcoólica, isso ajuda essa pessoa a relaxar. O que mais a gente pode fazer quando essa pessoa estiver estressada para relaxar que não beber? Por exemplo, caminhar, ligar para um amigo, cuidar da horta, tomar um banho, ouvir uma meditação, tocar um instrumento, conversar com alguém. Eu não sei o que funciona, cada um precisa ter esse raciocínio, né? E quando a gente pensa nas competências que um profissional tem que ter para essa mudança de comportamento, e eu acredito que tem muitos profissionais da área da saúde aqui com a gente hoje, é importante entender que não é só chegar lá e dizer o que a pessoa deveria estar fazendo e por que é importante aquele processo, por exemplo, de emagrecimento, ou de início de atividade física, ou de deitar mais cedo, tirar o celular do quarto. Não, na verdade, o que vai fazer com que essas pessoas, a gente consiga de alguma forma ajudar efetivamente essas pessoas, é tendo mais empatia, escutativa, saber fazer reflexões, estar presente, não julgar. Infelizmente, são características e capacidades muito pouco desenvolvidas e treinadas em nós durante o período da graduação. Nós somos muito treinados a olhar o que está errado e prescrever a correção, mas isso na prática funciona muito pouco. A maior parte das pessoas que buscam a nossa ajuda já sabem o que deveriam estar fazendo para melhorar a sua saúde e seu estilo de vida. Elas só não estão conseguindo. E quando a gente fala dessa questão do julgamento, também é muito importante, e essa é uma das bases, um dos pilares quando a gente fala de tratamento, por exemplo, de transtorno alimentar, ambulatório, na verdade, de tratamento de transtornos alimentares da USP aqui no HC em São Paulo, é justamente o não julgamento também dos alimentos. Então, quando a gente tem a chance, né, de interagir, eu coloco esse slide, o que é mais saudável? Um refrigerante com açúcar ou um suco? E a plateia cheia de profissionais de saúde sempre fala um suco. E eu falo, depende. Não existe alimento bom ou ruim fora de contexto. Se eu estou no meio de uma maratona, no meio de um Ironman, no meio de uma prova de ciclismo, não é o suco. O suco vai me dar o carboidrato na forma de frutose, que é a forma mais lenta dos carboidratos simples a ser absorvida no intestino. Ela precisa passar pelo fígado para ser transformada em glicose para estar disponível para o meu músculo. É o refrigerante com açúcar. O que não quer dizer que eu esteja recomendando que todos tomemos refrigerante com açúcar à vontade, porque existe hoje um extremismo, né? Certo, errado, bom, ruim. Não! As coisas têm que estar contextualizadas. Se eu tenho uma pessoa que está passando por uma crise hipoglicêmica, ela precisa de algo que vai entregar para ela um carboidrato rápido e simples. Eu lembro de eu estava dando essa aula, uma nutricionista levantou a mão e falou assim, Lu, deixa eu dividir com você o que acontece comigo.
eu sou diabética, né? Nutricionista diabética. E eu carrego comigo bala, porque eu já várias vezes tive crise hipoglicêmica. Não tem uma situação que eu esteja num congresso, num curso, num evento, que eu abra a bolsa ali para pagar um almoço, um café, e os meus colegas nutricionistas veem a minha bolsa com bala e falam: que bonito, hein, nutricionista? Carregando bala na bolsa. Ela falou: essa bala já me salvou muitas vezes. E é muito ruim esse julgamento, porque quando a gente faz isso, a gente distancia o paciente da possibilidade de construir uma alimentação saudável. Uma vez eu pergunto: o que é mais saudável, um pepino ou um biscoito? Todo mundo fala: um pepino. Eu tinha uma paciente que comia 15 pepinos por dia. Eu juro que eu preferia que ela comesse 3 biscoitos. Então, de novo, quando é fora de contexto, quando a gente elege isso é bom, isso é ruim, isso você deve, isso você não deve, a gente favorece, e é esse um dos pilares quando a gente está tentando tratar não só o transtorno alimentar, mas sabe aquele paciente que no fim de semana fala assim: estraguei mesmo na sexta-feira, acabei saindo com os amigos, bebi mais do que devia, então já que eu estraguei mesmo, eu vou ficar aqui. E aí ele cria o tal do pé na jaca, o jaque, o dia do lixo, que é uma coisa que me dá arrepio de ouvir, né? Por quê? Porque se existe um alimento proibido, ele fica tentando a pessoa. Não pode, isso não é saudável, isso está errado. Até que um momento ela acaba consumindo por alguma razão, ou porque ela estava num evento social, ou porque passou na frente dela, ela sentiu vontade de consumir, ou sei lá eu, por algum motivo ela se permitiu, veio uma sensação de prazer seguida de culpa. E uma necessidade de recompensa imediata que vai fazer com que ela, já que eu estraguei mesmo a minha dieta, deixa eu aproveitar que amanhã eu volto. Ou deixa eu acabar, eu escuto isso muito na minha prática clínica, deixa eu acabar com esse pacote de bombom, que amanhã essa tentação não está em casa. Não é assim que nós vamos ajudar as pessoas a construírem um hábito alimentar saudável e sustentável. Porque para que elas tenham uma alimentação equilibrada, elas não precisam aprender a se controlar ou a se proibir, elas precisam aprender a se permitir. Uma das maneiras que a gente lida com a compulsão é justamente ensinando a pessoa a se permitir. Você pode comer disso. Quanto você precisa disso para se sentir bem, para se sentir satisfeito, sabendo que a semana que vem você pode de novo. E não que é proibido, come tudo que você pode para você voltar. Esse estilo de vida saudável, ele inclui uma série de questões, inclusive a questão relacionada à atividade física. E uma das preocupações que nós temos hoje em dia, quando a gente pensa numa alimentação saudável, que a literatura traz para a gente, é como o consumo de açúcar adicionado tem influenciado a nossa saúde. Então, hoje a gente tem visto, existem muitos artigos mostrando isso, que esse consumo de açúcar diretamente aumenta, né, tem um impacto negativo sobre questões de saúde, como dislipidemia, doenças metabólicas, a questão do diabetes, aumento da adiposidade, redução da sensibilidade à insulina. Então, são várias referências, são vários artigos que trazem isso, né? Esses dois que eu estou trazendo aqui para vocês é de 2023, mostrando uma relação entre o açúcar de adição e problemas relacionados à saúde. Então, como realmente essa ingestão de açúcar pode impactar negativamente uma série de questões relacionadas à saúde, inclusive o ganho de peso. E aí, a gente tem uma questão importante para olhar quando a gente pensa no Brasil, porque nós somos o quarto maior consumidor de açúcar no mundo. E isso é muito significativo. E aí, eu sempre escuto as pessoas falando assim: mas esse consumo de açúcar, ele vem dos alimentos industrializados. E olha que curioso, o IBGE mostrou para a gente, e esse dado é um dado que vem se confirmando já há muitos anos, que o maior consumo de açúcar adicionado não é o açúcar que a gente tem nos alimentos industrializados. Porque a gente ouve muitas pessoas falarem, né? A indústria disfarça o açúcar e coloca ali de uma maneira disfarçada, mas é açúcar. Quando o IBGE faz essa avaliação, ele mostrou para a gente que a maior quantidade de açúcar encontrado na alimentação do brasileiro é de açúcar adicionado em casa, bares e restaurantes, e não de produtos industrializados. Inclusive, a indústria, em 2018, fez um acordo com o Ministério da Saúde, né, através de várias associações, foram mais de 68 indústrias, para reduzir a quantidade de açúcar presente em 87% dos produtos de alimentos e bebidas encontrados no país. Essa foi uma redução que iniciou lá em 2018, né, impactando em 23 categorias de alimentos e bebidas, em 5 grupos de produtos. Então, incluía bolachas, biscoitos, mistura para bolos, enfim. Mas esse já não era o nosso maior problema.
O nosso maior problema estava em casa. Quando a gente olha os alimentos, por exemplo, né, onde a indústria substituiu o açúcar por adoçante, para a gente pegar um exemplo, a gente vai ter aqui uma xícara, um copo de chá, onde a gente teria 15 gramas de açúcar, a gente tem 0. 60 calorias, a gente foi para 5. Quando a gente pensa em uma colher de geleia, com açúcar, a gente vai ter de 10 a 12 gramas. Quando a gente não tem a substituição de açúcar por adoçantes de baixa caloria, né? Isso cai para 2 ou 3 colheres de açúcar. Então, existe essa possibilidade, e isso tem sido muito discutido a respeito não só do diabético, mas nessa questão do controle de peso e da questão da obesidade, que é um problema mundial. Quando a gente olha esse consenso latino-americano, que também foi publicado falando desse uso de adoçantes, a gente cai naquilo que o Dr. Kahn acabou de falar para nós. Quando eles avaliaram estudos observacionais para ver se o uso dos edulcorantes não calóricos ou de baixa caloria ajudava no manejo do sobrepeso ou da obesidade, eles perceberam exatamente aquilo que ele trouxe para nós. Essa dificuldade desse efeito de causalidade que a gente tem em estudos observacionais, aonde o indivíduo ele faz parte de um grupo, ele não foi selecionado para estar ali aleatoriamente, ele já tem as características desse grupo. E aí a gente não sabe se ele, por exemplo, né, usando adoçante, caiu naquele grupo de sobrepeso, de obesidade ou de diabetes, ou se depois que ele estava naquele grupo, que ele começou a usar o adoçante, o edulcorante, enfim, e assim por diante. Então, essa relação causa-efeito, ela fica muito confusa nos estudos observacionais, e é por isso, como a gente viu na apresentação do Dr. Kahn, que eles estão lá embaixo, quando a gente fala de evidência científica, da importância e da relevância do impacto científico para isso. Quando a gente passa para os estudos de ensaios clínicos, que são estudos que têm uma relevância mais importante, esse é um estudo de 2023 que o Dr. Kahn também acabou de dividir aqui com a gente, né? Por acaso a gente acabou pegando o mesmo estudo, porque é um estudo de 2023, muito recente, onde nós tivemos a substituição de bebidas açucaradas por adoçantes de baixo ou sem calorias, e nós tivemos uma melhora aqui, né? No peso corporal, no índice de massa corporal e na quantidade de gordura, assim como essas bebidas açucaradas foram substituídas por água. Esse estudo fez um comparativo. Embora quando a gente olha o gráfico dá a impressão de que as bebidas, quando açucaradas, substituídas por adoçantes de baixa caloria, né, tiveram uma melhora maior aqui, quando eles fizeram uma análise estatística, não houve diferença significativa entre a água e entre o uso das bebidas adoçadas com adoçantes de baixa caloria. Então, a conclusão dessa meta-análise de 17 ensaios clínicos randomizados, então aqui a gente tem realmente aqueles estudos que são mais impactantes, foi de que o uso de edulcorantes de baixo sem calorias como substitutos das bebidas açucaradas melhoraram, né, trouxeram impacto na redução de peso, índice de massa corporal, gordura corporal, e não houve diferença na substituição entre a água e esses edulcorantes. E uma coisa importante que a gente fala, porque eu escuto muitas pessoas falarem assim, e é uma recomendação que a gente tem ouvido, vamos então utilizar água. Quem está lá na prática clínica sabe que não funciona tão simples assim. Não é fácil você fazer uma pessoa tirar o sabor doce da dieta. Então, se nós temos uma estratégia, como muitos estudos têm mostrado para nós, que consegue trazer, né, como o Dr. Kahn também trouxe esse estudo, uma redução da ingestão calórica, que vai ajudar na redução do peso, associada a uma mudança de hábito e de estilo de vida, é muito útil que a gente tenha essa ferramenta na prática clínica. Esse estudo acabou de sair, que foi um estudo mais longo, até o Dr. Kahn trouxe essa observação, muitas vezes as pessoas falam, os estudos são muito curtos. Esse foi um estudo, né, de um programa de emagrecimento de 52 semanas, um ensaio clínico, e essas pessoas foram acompanhadas, e foi muito interessante, porque elas tiveram a substituição, né, ou por água, ou por bebidas, o uso ou de água ou de bebidas adoçadas com adoçantes de baixa caloria, e a gente percebeu que nas primeiras 12 semanas elas tiveram uma perda de peso que foi semelhante com a água e com as bebidas com adoçantes, né? Depois, nesse período de 12 semanas, elas tinham um encontro semanal com sessões de comportamento cognitivo relacionadas à mudança de hábito, estilo de vida, alimentação saudável. Da 12ª à 40ª, elas tinham encontros apenas mensais.
e a redução de peso foi sustentável. E depois da 40ª à 52ª, elas ficaram por conta própria, elas não tinham mais essas sessões que falavam sobre hábitos de vida e de alimentação mais saudáveis. E essa perda de peso foi mantida. No entanto, ela foi um pouco maior com o uso de bebidas adoçadas com adoçantes de baixa caloria, né, não sem caloria, comparado com o consumo de água. Então, esse foi um estudo bem longo que trouxe isso para nós. Eu acho que é importante entender que tudo depende, de novo, de um contexto, né? Quando a gente fala o uso de adoçantes, ele pode trazer, sim, uma redução da ingestão calórica, mas sozinho ele não vai fazer mágica. Isso tem que estar associado a um programa ali de estilo de vida, né? Então, para terminar, que o meu tempo já está passando aqui em 2 minutos, nas conclusões, as mortes por doenças crônicas já ultrapassam 80% das causas de mortes. Mudanças no estilo de vida são essenciais para que a gente consiga gerenciar melhor esse quadro. Não existe uma solução mágica, assim como não existe um único culpado nesse contexto. Os edulcorantes, eles podem ser uma ferramenta adjuvante importante no controle da obesidade e do diabetes, auxiliando na redução da ingestão calórica, com o cuidado de não serem colocados como uma ferramenta mágica, porque eles não são mágicos. As pessoas, elas adoram ouvir, existe uma pílula mágica, ela continua fazendo tudo errado, dorme mal, se alimenta mal, não faz atividade física e coloca agora, sei lá, o chá verde que vai resolver a vida dela. Então, isso não existe, isso faz parte de uma educação da população, uma educação também dos profissionais de saúde, de entender mais essa questão do hábito, do comportamento e do estilo de vida. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Sueli, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Luciana. Teremos aí um tempo depois para discussão. Gostaria, inclusive, de estimular as pessoas a encaminharem as perguntas para podermos aquecer lá depois o nosso debate. Na sequência, eu gostaria de convidar a doutora Daniela Tomei, que irá proferir a conferência Melhorias na legislação sobre os adoçantes de mesa e os adoçantes dietéticos no Brasil. A doutora Daniela é farmacêutica, bioquímica pela USP, com especialização em ciência dos alimentos, pós-graduada em docência para ensino e saúde, diretora da Meta Regulatória, empresa de consultoria voltada para assuntos regulatórios de alimentos e suplementos alimentares. Atua como profissional de assuntos regulatórios há mais de 25 anos, com uma sólida experiência em regulamentos, trâmites e processos regulatórios da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Obrigada, doutora Daniela. Obrigada, Sueli. Obrigada, Luísa, pelo convite para participar desse webinar. Vocês estão vendo a minha tela? Me escutam bem? Ok, eu vou tentar falar um pouco mais devagar para ajudar o pessoal da tradução. Se tiver muito rápido, alguém pode me interromper e avisar, tá bom? Hoje a ideia aqui é a gente falar das melhorias na legislação de adoçantes de mesa e dietético no Brasil. Na verdade, a gente não vem passando por melhorias. O que aconteceu, vocês vão ver de acordo com a minha fala, é que a gente quase teve um grande problema aí com esses produtos, né? Mas a gente conseguiu, na última hora, o setor regulado conseguiu reverter algo que ia ser muito impactante para esses produtos aqui no Brasil. Então, eu vou começar falando um pouquinho da classificação desses produtos antes de 2023. Então, aqui no Brasil, a regulamentação desses adoçantes como produtos finais, ela é feita pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e esses produtos eles estão regulamentados desde 1998, quando a gente tem a portaria de alimentos para fins especiais, que são alimentos, então, destinados a um público específico ou com restrição de nutrientes. Dentro desta categoria, dentro desta regulamentação de 98, a gente tinha a previsão dos adoçantes dietéticos, aqueles sem calorias, né? E esses adoçantes, eles eram abrangidos por uma subcategoria que eram alimentos para restrição de sacarose, frutose ou glicose. Então, seria um produto para adoçar para dietas que
que precisavam ser restritas nesses açúcares. Em 2005, a gente tem o advento de uma regulamentação de adoçantes de mesa. O que foi essa regulamentação? Foi uma regulamentação que foi realizada muito por conta da necessidade do setor na inovação para trazer para o Brasil produtos que pudessem ter uma associação entre açúcar e edulcorantes, né? A gente tinha até então no Brasil só os adoçantes que eram praticamente compostos só por edulcorantes não calóricos, né? Os aditivos edulcorantes, mas passou-se tinha essa necessidade que já existia, enfim, fora do Brasil, daqueles produtos meio a meio, açúcar light. O primeiro produto lançado no Brasil com esse novo, na época, essa inovação, foi o Mid Sugar da empresa Ajinomoto, que era composto por 50% açúcar, 50% edulcorante não dietético. Então, você tinha aí um produto com um sabor que, em algumas situações, o consumidor prefere, enfim. E aí teve essa regulamentação desses produtos com essas misturas. Mais recentemente, a gente teve o que a gente chamou de guilhotina regulatória, que foi, na verdade, só um rearranjo dessas regulamentações puramente normativo, né? Não houve mudança de mérito das definições desses produtos, nem de suas dos edulcorantes que podiam ser usados na sua composição, mas foi só um rearranjo. Então, assim, só para comentar, tivemos uma RDC 2015 de 2022, que traz o requisito para alguns alimentos para fins especiais. Então, nesse caso, os adoçantes dietéticos passam a ser regulamentados por essa RDC de 2022. E a mesma coisa aconteceu com os adoçantes de mesa, classificados como produtos para adoçar, que passaram a integrar uma resolução 723, onde você tem bala, bombom, xarope de glicose e produtos para adoçar os adoçantes de mesa. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, uma linha de tempo com os principais marcos regulatórios para essa categoria de produtos aqui no Brasil. Então, a gente tem, em 1998, os adoçantes dietéticos, 2005, como eu já falei, adoçantes de mesa, e aqui vocês vão ver, em 2020, a gente tem aqui algo em relação a uma resolução de rotulagem nutricional e FOP. FOP é o Front of Panel, é uma rotulagem de painel principal, que é um símbolo de lupa para alerta sobre alguns nutrientes que os alimentos contêm. A gente vai ver mais para frente. Por que isso foi um marco regulatório na categoria de adoçantes? Porque os adoçantes, como eles são até então, até 2020, né, na linha do tempo, eles estão num guarda-chuva dos alimentos. E essa resolução, ela é uma resolução de rotulagem para alimentos, ela também se aplicaria aos adoçantes, e daí nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu e quais foram os impactos. 2022 a gente tem a guilhotina regulatória, que não tem um impacto, mas é um marco, e em 2023, esse ano, a gente teve uma mudança de categorização dos adoçantes em função deste marco aqui de 2020, tá? E esse marco de 2020, é importante mencionar, essa legislação de rotulagem frontal, né, a FOP, que a gente chama, a lupa, ela veio depois de um amplo debate com a sociedade por conta que foi feito na ocasião da consulta pública desta resolução. Agora, a gente vai voltar um pouquinho na composição desses produtos, só voltando aqui na linha do tempo, a gente tem aqui, então, os marcos regulatórios, mas agora nós vamos falar da composição desses produtos, que não se altera durante toda a linha do tempo. Apesar dos marcos regulatórios, a composição dos adoçantes no Brasil, ela é feita apenas com aditivos edulcorantes aprovados pela Anvisa,
Estão eles listados na Instrução Normativa 211 de 2023, onde a gente tem, então, a lista dos aditivos edulcorantes que podem compor tanto os adoçantes de mesa quanto os adoçantes dietéticos, tá? Então, aqueles com calorias e sem calorias. E esses aditivos, esses veículos e recipientes que podem ser usados, também são aqueles autorizados pela Anvisa nessa mesma instrução normativa. Esses edulcorantes aprovados aqui pela Anvisa, que a gente tem na composição dos produtos disponíveis no mercado, eles são aqueles que já passaram por uma avaliação de segurança e também são aprovados pelo JECFA, né, que é um comitê de cientistas vinculados à Organização Mundial da Saúde, ao Códex Alimentários, que fazem uma avaliação da segurança desses ingredientes para serem consumidos pela vida toda. E eles estabelecem o que a gente chama de IDA, que é ingestão diária aceitável. Significa que o valor, a quantidade desses edulcorantes que são usados hoje nas formulações do Brasil, elas passaram por uma avaliação. Então, assim, não é só qualitativamente que eles avaliam esses edulcorantes, mas também em relação às quantidades que podem ser consumidas. Então, quando a Anvisa aprova um edulcorante, é porque, de fato, a segurança já foi estabelecida por esse comitê especialista em avaliação de segurança. E, além disso, você percebe que os aditivos edulcorantes aprovados no Brasil, eles passam então por dois crivos, né? Um que é da própria desse painel do Códex Alimentários, né, do painel de cientistas, e também pela uma avaliação interna aqui da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os recipientes permitidos para as formulações, por exemplo, nos adoçantes de mesa, que a gente tem as misturas de açúcares com edulcorante, são esses aqui, né? A gente não precisa falar todos, e é importante ver que alguns deles, como a destrose, a frutose, o xarope de glicose e a sacarose, não são permitidos naqueles adoçantes considerados dietéticos, que são aqueles específicos para dietas com restrição de açúcar, de mono e de sacarídeos, tá? De sacarose, frutose ou glicose. Então, agora a gente, tendo essa contextualização das composições e das categorias em que os adoçantes de mesa e adoçantes dietéticos estavam em 2020, a gente vai falar do que aconteceu na consulta pública que deu origem à rotulagem, à legislação de rotulagem nutricional e FOP no Brasil. Quando as consultas públicas, então toda a legislação no Brasil de alimentos, ela passa antes, quando vai ser publicada uma nova legislação, a gente tem antes uma consulta pública, que é quando a Anvisa ouve do setor regulado, das indústrias e também da sociedade civil, de consumidores, entidades representantes de consumidores, o que eles entendem, o que eles consideram importante numa determinada legislação, e há então um debate sobre aquela nova legislação que vai entrar em vigor. No caso da rotulagem nutricional e o FOP, a gente teve as consultas públicas 708 e 709. Então, a gente teve uma discussão e foi apresentado durante a consulta pública aquilo que hoje já é legislação, de que todo o alimento no Brasil que fosse sólido, que tivesse uma quantidade maior ou igual a 15 gramas de açúcares adicionados, que é aquele açúcar que a doutora Luciana acabou de comentar, né, que a gente adiciona em casa ou que a indústria adiciona nas formulações, todo esse alimento que passasse de 15 gramas por 100 gramas quando sólido ou 7,5 por 100 ml para açúcar, tem uma lupa escrito alto em açúcar adicionado. Para gorduras saturadas e para sódio também a gente tem essas regras quantitativas com a base de cálculo para 100 gramas do alimento. Como os adoçantes estavam até então no guarda-chuva de alimentos, a gente tinha um problema muito grande em relação a esses produtos. Por quê? Quando a gente viu lá que eu falei da composição, que existem recipientes que são açúcares ou que são ingredientes como a maltodestrina, que tem uma fração de açúcar também nelas, esses ingredientes
permitidos na composição de adoçantes, eles passaram a ser considerados açúcares adicionados. Por quê? Eu estou fazendo um adoçante de mesa ou um adoçante dietético e eu vou usar um aspartame veiculado com um recipiente de lactose. Essa lactose, ela passa a ser considerada açúcar adicionado nesta formulação, de acordo com a legislação de rotulagem nutricional em vigor. E por conta da quantidade calculada em 100 gramas, eu teria no rótulo dos adoçantes uma lupa escrito açúcar adicionado. Então, aqui a gente tem um exemplo real do que ia acontecer. Um envelope de 0,8 gramas de adoçante dietético, contendo, por exemplo, 0,7 gramas de açúcar adicionado, que nada mais é que o veículo lactose, eu fazendo esse cálculo, eu tenho 70 gramas de açúcares em 100 gramas do adoçante dietético. Eu teria, então, no mercado, um produto assim, um produto que o consumidor sempre usou para substituir o açúcar das suas preparações, que o consumidor diabético sempre usou como uma forma de adoçar os alimentos, tendo uma lupa escrito alto em açúcar adicionado. O impacto sobre a confiança do consumidor é gigante. O que o consumidor que está habituado com esse produto vai imaginar? O que vai passar pela cabeça desse consumidor? A empresa sempre me enganou? Ou eu não posso mais consumir esse produto porque é alto em açúcar adicionado? Porque ninguém nunca me contou isso? E também, eventualmente, fazer uma escolha, e isso muito relevante no caso dos consumidores diabéticos. Poxa, se isso aqui é alto em açúcar, eu não vou usar o adoçante. Eu vou colocar açúcar mesmo na minha formulação, no meu cafezinho, seja lá o que for, levando a tal aumento da ingestão de açúcar, uma escolha que poderia ser até apresentar um risco para esse consumidor. E aí, o que acontece é que essa resolução de 2020, ela não mudou, ela veio assim, a gente teve as discussões de consulta pública, o setor, quando viu que isso ia acontecer, né, exatamente o que está na tela, a gente não tinha como escapar. Durante a consulta pública, o setor regulado, as associações das indústrias que fazem esses produtos, enfim, a Associação de Diabéticos, a ANAD, se manifestou falando, Anvisa, isso não pode acontecer. Esses produtos, eles, na verdade, o consumo deles é muito baixo. Eu tenho 70 gramas, nesse caso, de açúcar em 100 gramas de produto, mas a medida usual, que é um envelopinho, por exemplo, ele tem uma quantidade ínfima, ele tem 0,7 gramas, não chega nem a 1 grama de açúcar. Então, assim, não fazia sentido, nem com a própria premissa que a Anvisa usou para adotar a lupa com o alerta para o consumidor, porque esse alerta para o consumidor, ele é necessário para dizer, olha, tem açúcar adicionado, você tem que controlar isso na sua dieta, porque o açúcar tem impacto na saúde, mas quando esse consumo é relevante, né? Então, não fazia muito sentido num produto que você consome tão pouco, que veicula tão pouco açúcar, né? E aí, durante essas consultas públicas, a Anvisa não nos deu ouvidos, essa que é a verdade. Por quê? Se você olhar o relatório de consolidação dessas consultas públicas, que são materiais que você encontra na página da Anvisa, você vai ver que tem ali o resultado das discussões. E a Anvisa diz que não fazia sentido dizer que o consumo desse açúcar advindo dos adoçantes era pequeno, porque eles estavam pensando muito nos adoçantes de mesa, que são aqueles que a gente pode misturar açúcar edulcorante, como um açúcar light, que nesse caso teria uma contribuição maior. E a parte dos adoçantes dietéticos, principalmente, ela, na verdade, ela não foi quase ouvida. Além disso, nesse relatório de consolidações, eu chamo a atenção de vocês, quem quiser, quem tiver curiosidade, que vocês vão ver
tudo que foi falado sobre edulcorantes também durante essa consulta pública, porque, e aqui eu trago alguns destaques. Um dos pontos foi que discutiu-se que, a partir do momento em que você coloca uma lupa de açúcar adicionado nos alimentos, a indústria passaria a usar alternativas para colocar, então, para adoçar os seus produtos. E uma dessas alternativas poderiam ser purês e polpas de frutas. Então, a gente tem algumas manifestações de entidades vinculadas aos consumidores que diziam, não, a indústria vai enganar o consumidor colocando polpa de fruta em vez de açúcar branco, e o consumo de açúcar vai ser alto. E o que a Anvisa diz, olha, é mais ou menos isso, gente. Eles dizem, eu prefiro que seja uma polpa, um purê, do que edulcorante. Então, polpas de frutas adicionadas a alimentos não são contabilizados como açúcares adicionados. Por quê? Para que, tentando fazer com que a indústria lance mão de polpa de fruta ao invés de usar edulcorantes. Então, por quê? Porque a Anvisa se preocupava de que, para diminuir o nível de açúcar adicionado, as indústrias passassem a usar mais edulcorantes, e que isso, eventualmente, podia levar um aumento do consumo de edulcorantes, como aconteceu no Chile, que foi um país também que adotou a lupa. E então a Anvisa fala nesse relatório, a gente vai monitorar as reformulações da indústria para avaliar o risco ou um aumento na ingestão de edulcorantes. E em futuras discussões de rotulagem, não está descartado incluir uma advertência sobre a presença de edulcorantes em formulações, algum destaque em painel principal. Eu trouxe isso para só mostrar para vocês de como essa pauta de uso de edulcorantes associado a um risco está sempre nessas discussões. Então, assim, prefiro que use um purê de frutas do que de fato vai estar dando açúcar para um produto, do que um edulcorante, porque eu tenho medo de que aumente o consumo desses produtos. E a gente sabe que em estudos que já existem de monitoramento de consumo de edulcorantes, esse consumo hoje no Brasil, ele não passa de 20% da ingestão diária aceitável que eu comentei com vocês, que é aquela quantidade considerada segura para o consumo de edulcorantes. Então, assim, será que faz sentido todo esse medo de aumento ainda que aumente o consumo para substituição de açúcares em formulações, se hoje a gente está em 20%, parece que é um alerta um pouco exagerado. Mas, enfim, só para a gente ter no radar de como eles são tratados nessas discussões, tá? Aqui, de novo, você vê que recentemente saiu a notícia do aspartame, né? E no próprio site da Anvisa, eles fazem essas divulgações, né, dos relatórios da OMS. E no caso do aspartame, eu estou chamando a atenção que a Anvisa reforça a segurança do aspartame, né? Ela traz aqui, olha, ela comenta sobre aquele comitê de especialistas que eu falei para você, que eles concluíram pela segurança do aspartame, então não se mudou a recomendação, né, e nem a ingestão diária aceitável, só que a Anvisa fala nessa mesma notícia que, olha, nesse contexto já estão em discussões com a agência alternativas para melhorar as regras de declaração de edulcorantes em alimentos, ou seja, quando o edulcorante, aditivo edulcorante é adicionado num alimento para conferir sabor doce, vai ser discutida a possibilidade de fazer um alerta. Inclusive, esse alerta da presença de edulcorantes é uma pauta das entidades de defesa do consumidor junto à Anvisa, tá? Bom, então a gente estava naquele caos, né? A consulta pública, a Anvisa não aceitou as nossas argumentações durante a consulta pública, a legislação foi publicada em 2020 com essa possibilidade, com essa obrigatoriedade de que os adoçantes de mesa e os adoçantes dietéticos tivessem a lupa de alto em açúcar adicionado, quando fosse o caso, claro, né? Quando veiculados com esse tipo de recipiente, né, lactose, ou o próprio açúcar, sacarose com edulcorante e tal.
E assim, ninguém se conformava, foi o inconformismo. Então, eu já estou terminando, tá, Sueli? As pessoas, as associações não conformadas com aquilo, a gente tinha um prazo para que a legislação entrasse em vigor, né? Assim, ela foi publicada em 2020, mas a gente teve até, foi meio escalonado a entrada em vigor, mas a gente tinha até outubro desse ano ainda para se adaptar a essa rotulagem, e óbvio que as empresas que produzem os adoçantes de mesa e dietético não estavam querendo alterar sua rotulagem, fazer com que tivesse aquela lupa, né, de açúcar adicionado, e nesse momento a gente se reuniu, então foi feita uma força-tarefa aí com a associação, com a ABIAD, a meta regulatória participou desse trabalho ativamente, a gente ajudou a associação a fazer um documento muito robusto, mostrando para a Anvisa por que aquilo ia impactar tanto o consumidor e que eles tinham que, então, rever a resolução de rotulagem nutricional, embora tivesse acabado de ser publicada, né, 2 anos, 3, mas que eles tinham que rever para mudar isso. E esse documento, a ANAD também participou, né, dessa discussão toda, a gente trouxe para a Anvisa alguns argumentos que foram fundamentais e que constam do voto da diretoria colegiada da Anvisa para alterar a questão dos adoçantes. O que a gente apontou? Que as discussões durante a consulta pública, as manifestações que a gente fez no momento em que a discussão foi aberta, elas não tiveram a devida atenção. De fato, a gente teve como comprovar que a comunicação foi falha. A gente apontou muito a confusão e o prejuízo ao consumidor, né, explicando a confiança que o consumidor tem nesses produtos, o problema com o consumidor diabético. A gente alertou de que os adoçantes já têm regras específicas em que o teor de açúcares eventualmente presente, ele já consta da rotulagem, existe uma declaração sobre essa presença desses açúcares, que eram produtos muito específicos, trazendo especificidades de uso, né, porções muito pequenas, um consumidor mais atento, e que os alimentos para fins especiais estavam fora da necessidade de lupa, os adoçantes também eram similares, em alguns casos, nos dietéticos, eram alimentos para fins especiais. As baixas quantidades de açúcares e até sódio, porque o ciclamato de sódio ia gerar também uma lupa de alto teor de sódio, né? E que essa era uma quantidade muito pequena. E também a convergência regulatória. A gente fizemos uma pesquisa sobre a legislação de adoçantes em vários países, incluindo o Chile, que era a referência da Anvisa para uso de lupa, em que os adoçantes não são considerados alimentos, mas sim aditivos. E aí veio a solução do problema. Depois de que finalmente a Anvisa nos escutou e entendeu que de fato a coisa não podia continuar daquele jeito, a solução encontrada pela Anvisa foi reclassificar os adoçantes de mesa e adoçantes dietéticos no Brasil não mais como alimentos, mas sim como aditivos formulados. Como os aditivos estão excluídos da resolução da parte das lupas, do FOP, uma vez que você recategoriza esses produtos como aditivos, automaticamente eles ficam isentos da FOP. Então, hoje a gente tem essa definição, é uma resolução, a 818 de 2023, então o último marco que a gente tem aí para essa categoria de produtos. Adoçantes de mesa é um aditivo alimentar formulado com o uso de edulcorantes autorizados que se destina à utilização pelo consumidor para adoçar alimentos e bebidas. E os adoçantes dietéticos nada mais são do que os adoçantes de mesa formulados sem adição de sacarose, frutose e ou glicose. E aqui a gente tem, então, a ilustração do que aconteceu, a linha do tempo, aqui, ó, o marco da FOP e os aditivos, os adoçantes dietéticos e de mesas na categoria de formulados dentro da grande categoria de aditivos. Era isso que eu tinha para... só
última coisinha que eu coloquei também de última hora, que eu acho importante para as indústrias, né, que produzem os adoçantes. Recentemente a gente tem a consulta pública de novos alimentos e novos ingredientes, e a Anvisa agora prevê o quê? A possibilidade de aprovação de ingredientes com finalidade tecnológica, e aí pode entrar ingredientes obtidos por fermentação, extração, que são ingredientes compostos cuja finalidade é adoçar alimentos. Então, eventualmente, alguns produtos que não são classificados, algumas substâncias que não são ainda classificados como aditivos pelo Códex Alimentares, poderiam ser aprovadas no Brasil como um novo ingrediente. É só um alerta porque isso pode abrir algumas possibilidades de desenvolvimento de produtos. Era isso, muito obrigada. Fico à disposição. Obrigada, Daniela, por sua interessante contribuição. Gostaria de parabenizar a todos os palestrantes. Nós estamos recebendo aqui vários comentários, parabenizando a todos pelos conteúdos interessantes e temos aqui algumas perguntas. Então, antes de eu abrir para a questão das perguntas, eu gostaria de informar que todo o conteúdo será disponibilizado no website do ISA. Tivemos perguntas nesse sentido, né? Então, sim, esse conteúdo será disponibilizado no website do ISA. Vamos começar com a primeira pergunta, Dr. Ken, agradecendo aqui o questionamento feito por Susan Roberts. Há consequências para esse conflito nas recomendações? Oh, thank you for the question. So, yeah, that's Muito an issue. obrigado por a pergunta. É verdade que há um conflito, mas acho que vamos ter tempo em 10 anos ou assim para mudar estas recomendações e ter recomendações novas, porque há nova evidência, mas gostaria também de acrescentar que muitas recomendações, quando aplicamos os novos critérios, é muito importante ter isto em conta. Temos que garantir que seja a recomendação tem que estar baseada nos pacientes. Por exemplo, há muitos estudos que mostram que há consumidores que tomam edulcorantes para perder peso, tomam adoçantes para perder peso. Esta é a razão por que tomam os adoçantes. E quando há uma recomendação, temos que ter isto em conta. Estes valores são importantes e não foram utilizados nos estudos de coortes. É por isso que muitas recomendações se focam nas preferências dos consumidores. Isto produz umas recomendações diferentes. Isto é um problema, mas, por exemplo, no Reino Unido não vai haver uma mudança com respeito às recomendações dadas antes. Nos Estados Unidos também não vai haver. Somos os principais países e a OMS tem feito esta mudança. Isto é um conflito. Então, vamos ver o que acontece. Acho que ao final, outro comentário é que a recomendação da OMS é apenas uma recomendação. Isto quer dizer que as partes envolvidas têm que ver como implementar esta recomendação. Então, aqueles que estão a fazer as políticas nos países têm que ver se esta recomendação é aplicável para a sua população dos países, tendo em conta o contexto local. Isto é muito importante, então, embora esta recomendação existe, não tem importância. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Ken. Nós temos uma pergunta agora
Cíntia Silva, ela é para todos os painelistas. Gostaria de saber se a opinião de todos sobre o uso da frutose como substituto da sacarose, pois nos Estados Unidos há um problema de saúde pública nesse quesito, e no Brasil não temos esse caso, mas muitas pessoas confundem o uso da frutose, dos sucos in natura, e recentemente a Anvisa também se posicionou quanto a esse quesito. Podemos abrir para os três painelistas. E antes de vocês responderem, só queria trazer uma informação que nós estaremos somente respondendo as perguntas que vierem pelo perguntas e respostas, que nós não abriremos para as pessoas que estão pedindo a palavra, correto? Quem gostaria de começar com a resposta? Oi, eu não sei, acredito que essa parte da questão da saúde eu posso deixar para os colegas. Eu não sei se eu entendi muito a pergunta na questão da Anvisa, mas assim, a frutose, para a Anvisa, se você adiciona a frutose numa preparação, a indústria usa a frutose numa preparação alimentícia, é açúcar adicionado. Então, assim como a sacarose. Então, nesse quesito da regulamentação e da lupa, por exemplo, seria a mesma coisa, tem o mesmo impacto em rotulagem e para alerta ao consumidor. Eu não sei se foi isso que ela quis dizer, também fiquei um pouco confusa, mas eu acho que talvez seja uma preocupação mais relacionada com aquela questão do xarope de frutose, né? Que eu acho que é realmente uma questão mais sensível em relação à questão da saúde. São coisas diferentes, porque as pessoas às vezes interpretam essa história do xarope de frutose e recomendam as pessoas, por exemplo, a não consumirem mais fruta porque a fruta tem a frutose. E são coisas absolutamente diferentes, né? Então, quando a gente fala do xarope de frutose, que ele proporciona um fornecimento de uma grande quantidade de frutose que realmente vai ser processada no fígado e pode, né, dependendo do uso, de conforme aquilo for consumido ao longo da vida, trazer realmente consequências, né, na questão hepática e etc., é absolutamente diferente tanto da frutose adicionada, como a Daniela acabou de falar, né, que entra como uma sacarose, como um açúcar de adição, como a frutose da fruta. Então, acho que são questões diferentes. O Brasil não tem o consumo de consumir esses xaropes de frutose como se tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Com as panquecas, com, enfim, uma série de coisas, eles usam o syrup, né? O maple syrup, o syrup de várias coisas. Então, eles têm realmente no hábito da dieta americana uma ingestão muito maior. No Brasil, isso não é um consumo habitual da população brasileira. A gente não tem o hábito de consumir esses xaropes, né? Então, acho que é diferente. Ok. Dr. Ken? I didn't understand the question very well. Mira, non teño percebido ben a pregunta. É posible repetir a pregunta? Cíntia, ela está nos perguntando sobre a questão da frutose versus saúde pública. Ela coloca que nos Estados Unidos essa é uma preocupação importante da área da saúde pública e ela gostaria de um comentário a respeito dos nossos conferencistas. Sendo a frutose um substituto da sacarose. Okay, so fructose has a lower glycemic index. Entonces, la fructosa tiene un índice glucémico menor, mas também inclui açúcar e tem que ser incluído neste 10% livre de açúcares, pequenas quantidades de fructosa, como temos publicado, por exemplo, numa maçã, é suficiente fructosa que pode ter uma pequena resposta glicêmica e pode aumentar a ingesta
ingestão de glucosa, mas excesso de fructosa pode pode acabar aumento dos níveis de gordura. Isto sim pode ser problema. Então, a redução de fructosa tem que ser também parte do programa de redução de açúcares. Há outras alternativas. A fructosa isoladamente sempre é associada com a glucosa, não é independente. Então, eu não considero a fructosa uma alternativa. E também pode ser difícil de digerir se tomamos excesso de fructosa, pode dar problemas do estômago. Nós tivemos aqui uma interação da Cíntia Silva e ela trouxe exatamente o que a doutora Luciana Lancha, na verdade, já nos esclareceu, que era sobre o xarope mesmo, que ela estava fazendo o questionamento, Lu. Nós temos aqui duas perguntas que, ao meu ver, elas são direcionadas para a doutora Daniela. Eu vou fazer as duas perguntas e ela já pode fazer aí a resposta aos dois questionamentos. A primeira é de Leandro Leite, se há uma previsão para a liberação da utilização de monk fruit e celulose como aditivos edulcorantes. E a segunda é de Tayana Truvão, se você poderia falar um pouco do status da intenção da Anvisa de alterar, melhorar a declaração de edulcorantes. Ok. Então, primeiro para o Eduardo, em relação ao monk fruit e à lulose. Esses dois ingredientes, eles já foram submetidos para pedido de aprovação na Anvisa e foram negados. Eu sei porque isso é publicado em Diário Oficial da União e a gente acompanha, né? Então, esses dois ingredientes, eles já foram negados. O motivo da negativa, a gente não consegue saber, a não ser que você peça para a Anvisa para ter acesso ao parecer. Mas para você qual é a previsão, né? Então vamos lá, para você aprovar esse tipo de produto, para você aprovar um edulcorante no Brasil, ele tem que estar aprovado no Códex Alimentários. Então, se você ainda não tem a previsão de uso, que é o caso do monk fruit e da alulose no Códex, você, como aditivo edulcorante no Brasil, você não consegue aprovar porque existe uma regulamentação que diz o seguinte: no Brasil, só podem ser aprovados, só podem ser consumidos ingredientes que já passaram, que têm especificação aprovada pelo Códex e, no caso, JECFA. Então, a gente tem uma limitação normativa. Porém, aquele último slide que eu trouxe para vocês, por isso que ele era importante, não é exatamente o texto que está na consulta pública, porque ela já foi, a gente já teve discussão a semana passada, então aquele texto é um pouquinho mais amplo até. Ele abre a possibilidade de você poder aprovar, e ele está lá justamente por isso, porque o setor tinha essa demanda com a Anvisa de que a gente não pode ficar amarrado só naquilo que já passou pelo Códex e JECFA, né? Então, a gente, com aquela possibilidade você tem, com aquela consulta pública, a gente passa a ter a possibilidade de pedir que esses ingredientes, vamos dizer assim, a gente não vai chamar de aditivo, que esses ingredientes sejam aprovados com finalidade tecnológica para adoçar alimentos. Mas lembrando que, se você aprova isso no Brasil com esse status de ingrediente e não aditivo, se ocorrer uma mudança de status e o Códex, por exemplo, aprovar a lulose como um aditivo edulcorante, o seu status no Brasil também vai ter que ser alterado, tá? Porque o que vale é o que o Códex estabelece. Mas a gente tem uma possibilidade hoje de aprová-lo sim como edulcorante. Como eu falei, eu não sei por que eles foram negados. Se foi às vezes uma questão de que a empresa não instruiu muito bem o processo, ou se tem alguma questão de segurança que a Anvisa ainda não entendeu, como a avaliação de exposição muitas vezes acontece, às vezes é por uma questão de especificação, de método de análise. Cada processo é único e tem suas particularidades, mas a princípio
eles poderiam, não tem uma previsão, eu não sei, a não ser que tenha alguém tenha já protocolado um pedido, mas isso não é aberto, a gente não consegue ver, mas hoje você tem espaço para fazer esse pedido, sim. A segunda pergunta foi sobre essa questão O status da da intenção de Tainá. alterar e melhorar a declaração. Isso. Então, a gente tem na agenda regulatória do ano que vem uma revisão, se não me engano, está previsto uma revisão de rotulagem. Eu acredito que então a gente tem que ficar alerta para que no próximo ano isso seja revisto. Lembrando que a rotulagem no Brasil ela é vinculada ao Mercosul, né? Porque a gente tem o Mercosul, tem o grupo técnico de alimentos que discute rotulagem de alimentos. Então, para você ter uma noção da tendência dessa declaração de edulcorantes em rotulagem, a gente tem que olhar lá para a discussão de rotulagem do Mercosul e ver se isso está na pauta, está na discussão, porque lá também está se discutindo rotulagem, tá? Ok. Nós não temos mais questionamentos aqui por parte dos nossos participantes. Eu gostaria de dar 1 minuto e meio, vai para ser legal. 1 minuto e meio para cada um dos nossos conferencistas, para que eles possam trazer a sua mensagem final. E eu vou começar com o Dr. Ken. Okay, I'll unmute. I think thank you for inviting me. It was a pleasure being. Desculpas, tinha muteado o microfone. Tem sido um prazer estar aqui. Eu quero acrescentar que as recomendações para os adoçantes têm uns resultados muito coerentes em todos os ensaios que mostram os benefícios, não são uma solução mágica para resolver tudo, mas ajudam para reduzir a ingesta calórica, a ingestão calórica, quando substituímos o açúcar a uma deficiência calórica que resulta em uma perda de peso que se traduz também na redução de uma série de doenças. Então, não é mágico, mas é algo que podemos fazer, ter este resultado com água e de outras formas, mas os edulcorantes são mais uma opção para as pessoas que tenham costume do sabor doce, podem utilizar os adoçantes para facilitar conseguir este déficit calórico. Ao final, os ensaios clínicos têm demonstrado este benefício enquanto à redução calórica e quando utilizamos metodologias que são sólidas e robustas nos estudos prospectivos de cortes, vemos os mesmos resultados. Isto é importante porque sempre temos que seguir a evidência. Acho que não temos que nos preocupar por as recomendações da OMS, porque são apenas recomendações. Vocês em Brasil têm circunstâncias especiais, um contexto local, e têm que adaptar isto ao contexto local. Obrigado, Dr. Ken. Luciana? Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com esses especialistas renomados da área. Sueli, agradecer a SBAN, agradecer a Isa pelo convite. É sempre uma excelente oportunidade quando a gente consegue trazer um pouco de ciência e de luz para muitas vezes uma loucura que fica aí, essas informações mal vinculadas ou vinculadas de uma forma muito simplista, até porque são assuntos complicados das pessoas, né, que não são da área entenderem, mas isso muitas vezes acaba trazendo um frenesi, um desespero, e aí eu acho que é nosso papel como, né, profissionais, pesquisadores, trazer ciência, trazer um pouco de clareza, né, para esses assuntos que são muito
assim, discutidos de uma forma muito polvorosa, muito como se fosse torcida quase, né? Vira time de futebol, um a favor, um contra, e eu acho que a gente tem que trazer realmente a ciência à luz do que vai ajudar, à luz do que pode ser bom para a população, para os pacientes. Toda vez que a gente entra aí nesse frenesi, que parece que vira um jogo de culpados inocentes, eu acho que a gente se distancia da condição de criar realmente hábitos, estilo de vida, alimentação e trazer soluções que sejam sustentáveis. Então, eu também gostaria de trazer como uma palavra final que as pessoas confiem nas agências reguladoras. Existe muita pressão e muitas vezes um jogo aí político que fica de não, mas isso aqui tem não sei da onde, isso vem não sei da onde. As agências reguladoras, elas são sérias. Se existem adoçantes sendo comercializados nos supermercados, nas farmácias, onde for no Brasil, eles foram previamente aprovados e avaliados por uma agência séria do governo. Se a gente perder a credibilidade nessas instituições, a gente perdeu tudo. A gente fica absolutamente refém de uma coisa completamente sem ciência, sem base, e aí vai ser uma loucura de correr de um lado para o outro. Então, entender que existe uma questão séria por trás e entender que cada um é um indivíduo. E dentro daquela individualidade, daquele universo, a gente precisa tentar ajustar o que vai fazer sentido, o que não vai. Dá para tirar o sabor doce, não dá. Só um parênteses rapidinho, eu lembro quando eu casei, meu marido, a gente acabava de almoçar, ele falava, o que tem de sobremesa? Eu falava, sobremesa? Mas na minha casa a gente não tinha o hábito de comer sobremesa, só que ele foi criado pela avó. Todo dia tinha doce. Então ele tinha o hábito da sobremesa. Então, assim, a gente não pode ignorar essas coisas, essas culturas, e de uma hora para outra virar para a pessoa e falar assim: elimina, você não consome nada mais que é doce, a partir de agora você tira o açúcar e não coloca nada. Então, assim, é um caminhar, né? É um construir, e eu acho que a gente tem que construir isso respeitando as individualidades e confiando nas nossas agências reguladoras. Obrigada, Sueli. Obrigada, Luciana. Doutora Daniela. Eu vou pegar um gancho no que a Luciana falou de agência para falar minha consideração final. Ela disse: confiem nas agências reguladoras. E exatamente, a gente tem que confiar, esse é o caminho, e confiar também no diálogo com essas agências reguladoras, porque quando a gente tem a ciência mostrando o caminho, a gente é escutado, né? A gente é ouvido pela Anvisa. Então, no caso que eu apresentei aqui, minha apresentação foi mais desse case do FOP, foi justamente isso. Teve um momento em que a Anvisa estava tendo tanta informação de tanta parte, tanta pressão, muitas vezes, desse, vamos falar entre aspas, preconceito em relação aos edulcorantes e tudo mais, que ali a escuta ficou um pouco com ruído, mas quando a gente apresentou ciência, um trabalho robusto, referência bibliográfica, contra isso a gente não tem como, né, não dá como argumentar, não posso ir pelo caminho do preconceito se eu estou apresentando ciência e fatos. E nesse ponto a agência reguladora está aberta a ouvir. Então a gente também, eu acho que fica de recado para quem trabalha na indústria e mesmo para o pessoal da academia, de que a gente tem que estar sempre com a ciência a nosso favor para ter essa escuta com a Anvisa, né? Sempre levando isso, porque o caminho, o que a gente vê pela frente é que é sempre uma demonização do uso de edulcorantes, de aditivos em geral, né? E muitas vezes, e como a gente coloca aqui, né, eles são seguros, eles passam por avaliações, então a gente tem que estar sempre atento para que a informação chegue também para a agência com base sempre em ciência. Era isso, eu queria agradecer mais uma vez o convite da SBAN, do ISA, muito obrigada e meu e-mail estava no slide, ele vai ser compartilhado, acho que acredito, com os participantes, então se alguém quiser, tiver outras dúvidas, pode me contatar pelo e-mail. Obrigada. Obrigada, doutora Daniela. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes do dia de hoje pelas excelentes apresentações. Agradecer a todos aqueles que participaram deste webinar pelas suas contribuições com os questionamentos que foram realizados.
Em nome do ISA e da SBAM, agradecemos a participação de todos com esse fechamento, como eu prometi no início, né, com chave de ouro aí em relação ao evento das nossas atividades para o ano de 2023. Lembrando mais uma vez que esse material estará disponibilizado no website do ISA e que as pessoas que gostarem ou quiserem um certificado poderão ou solicitá-lo através do e-mail do ISA que está disponibilizado aqui na tela. Eu agradeço bastante a participação de todos e desejo que vocês tenham um excelente dia. Thank you.